Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ramiro e vou dar continuidade às histórias de dois livros, Por Onde Caminham os Anjos e Um Anjo Zela por Mim, da autora Joe Wester. Eu vou deixar eles aqui, mas hoje eu vou contar uma história que está contida no livro Um Anjo Zela por Mim, que especificamente ele é direcionado a histórias de crianças e a ajuda dos anjos da guarda dessas crianças ou anjos. Então, as histórias eu venho fazendo uma sequência de vídeos. Se você quiser, dentro do canal tem uma playlist só com história de anjos, baseada nesses dois livros e alguns assuntos e experiências pessoais também, assuntos diversos também, que às vezes eu introduzo nas histórias que eu vou contando. Então, hoje eu vou contar a história de Bud. Bud era um menino de 9 anos, ele morava em Ohio, Estados Unidos, e ele era coroinha. Recentemente ele era coroinha. Para quem não sabe o que é coroinha é o que ajuda o padre nas missas, em algumas tarefas. Então ele estava super empolgado. Ele acordou cedo nesse dia e quando desceu a mãe dele ainda não estava arrumada. Ele perguntou: mãe, a senhora não vai na missa, né? Ela falou assim: olha, Bud, hoje nevou muito, tem uma nevasca, não tem nem como sair na rua. E era cedo, era bastante cedo, ele acordou antes das 5. Então ela falou: não, ele falou: não, eu tenho que ir, eu combinei com o padre, eu vou. Então ele botou a roupa dele de frio. Você imagina a neve, era 1 metro de neve, segundo o livro, é muita coisa. E ele botou a bota dele, botou o casaco com 9 anos, hein? Olha a responsabilidade que ele tinha. Então ele foi descendo a rua, porque a rua dava uma descida para chegar até a igreja. E era 1 quilômetro mais ou menos. Então ele ia passando aquela dificuldade, aquela nevasca, não tinha ninguém na rua. E ele continuou indo na missão dele, né, de ajudar o padre. Ele já estava cansado. Por quê? Porque ele tinha que passar pelaquela barreira da neve. Então, quando ele chegou perto, ele viu que a porta da igreja estava fechada. Então ele chegou mais perto, com a lateral da bota, ele foi afastando a neve que estava na porta e conseguiu entrar. Mas ele já estava exausto, tadinho, né? Então ele se ajoelhou num banco da igreja, que tem aquela parte que você se ajoelha, e ele ficou ali. Ele estava super cansado e não viu ninguém na igreja, não tinha ninguém. Não teria missa, ele descobriu que não teria missa. E ele só foi para isso, né? Só foi para tudo isso. E aí ele pediu a Deus força para ele voltar, porque ainda tinha 1 quilômetro para ele voltar. Só que agora ele ia ter que subir, porque na ida de casa para a igreja era uma descida, agora faltava a subida. E ele foi indo, né, subindo, e a nevasca e o vento forte contra ele. Teve um momento na caminhada dele que ele falou: meu Deus, eu vou desistir, eu não consigo. Ele se sentiu muito fraco, né? A gente aqui está aquecido, né? Quem está vendo está em um lugar provavelmente seguro, e ele estava no meio de uma nevasca com 9 anos. E ele falou assim: meu Deus, eu acho que eu vou deitar aqui. Coitado, né? A mente dele já estava exausta, o corpinho dele já estava exausto. E de repente ele não sentiu. Apareceu um homem bem forte atrás dele, sem falar nada, e ele não conseguiu ver o rosto total desse homem, porque estava com um cachecol cobrindo a metade do rosto. E o olho dele, que ele falou, era um olho bem suave. E pegou ele, botou ele nas costas, né? Tipo, pegar ele assim, colocou aqui, e ele foi subindo tranquilamente. E pro Bud, aquela sensação foi muito boa, ele estava se sentindo muito bem e não quis perguntar nada, segundo o livro, para não estragar essa conexão com essa pessoa. Então, quando chegou perto da casa dele, que o Bud ia ter que falar com ele, porque falar: aqui é a minha casa. Mas o homem misteriosamente já sabia onde era a casa do Bud. Então subiu a calçada onde era do Bud. Ele já foi vendo que essa pessoa conhece onde eu moro, e foi chegando perto da casa.
abaixou e tirou o Bud das costas dele, e o Bud agradeceu. Mas quando o Bud foi olhar para trás para falar mais com essa pessoa, ela já tinha sumido. Então assim, como? Acabou de botar ele no chão, ele falou, agradeceu e foi virar. E não estava mais essa pessoa lá. Ele olhou para o chão, tinha as pegadas dessa pessoa na neve. Mas depois que essa pessoa deixou o Bud em casa, na porta da casa, não tinha mais as pegadas de volta. Então sumiu essa pegada. Então Bud, ele contou essa história, né? Ele ficou muito marcado com isso e impressionado e acreditando cada vez mais, né? Você viu, né? Ele ia ajudar na missa, já ajudava o padre, e ele foi ajudado também nesse dia. Ele estava quase para morrer, né? Imagina, a mãe dele até achar o corpinho dele, e as mãos, pelo que o livro fala, as mãos, os dedinhos da mão e dos pés já estavam bem congelados, né? Todo mundo pode pensar, né, que mãe é essa que deixou? De repente era a história dele, para ele aprender, para ele ter esse momento com esse ser angelical para ele. Então foi um milagre, e milagres acontecem todos os dias, não necessariamente precisa de algo extraordinário para acontecer. Se você saiu de casa e voltou bem, e às vezes alguém pergunta, e aí, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais. Nada demais, a gente nem sabe como a gente foi protegido, guiado e colocado perto de pessoas que às vezes falaram alguma coisa para a gente que nos ajudou bastante. Então eu vou deixando mais essa história aqui, espero que estejam todos bem, e se não estiverem, vão melhorar sim. Então um grande abraço para vocês.